Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim falar para vocês como foi ou tem sido o meu primeiro trimestre. Na verdade foi, né? Porque já estamos no segundo trimestre. Finalmente! Aleluia! Então, gente, todo mundo fala que é tranquilo, né? A gravidez e tudo mais. E hoje eu vou falar, tipo assim, por experiência própria que não é bem assim. Então já salve esse vídeo, deixe nos comentários que tipo de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro perfil. E se quiserem acompanhar toda a minha jornada, que eu tô postando tudo na rede vizinha, eu vou deixar aqui embaixo também. Então já vamos pro vídeo! Gente, não ligue porque eu estou com a vozinha meu funhê, porque você gripar já está sendo a mesma coisa se for simô, por conta que, gente, você não pode tomar nada. Então vamos lá, como foi o primeiro trimestre na minha gestação? No primeiro trimestre, quando eu descobri, né? Eu comecei a ter muito vontades. Comecei a ter desejos, né, no caso. Eu, na verdade, eu só tive um desejo antes de descobrir, que foi pastel. Eu quero um pastel gostoso, com cheddar, catupiry, calabresa, presunto e queijo. Eu encontrei isso lá no Rio de Janeiro, não sabia que estava grávida. Aí depois que eu descobri que eu estava grávida, foi quando veio os enjoo. Num dia antes de eu descobrir, veio o enjoo. Gente, o enjoo que eu tava tendo não era o enjoo que eu tinha quando eu tava com alguns probleminhas. Era um enjoo totalmente diferente. Um enjoo que, tipo assim, ou você vomita, ou você vomita. E aquele negócio me consumia. Eu não conseguia vomitar, mas me consumia, querendo botar pra fora, e pra fora, pra fora. E eu disse assim, gente, isso daqui não tá normal, não. Não tá normal. Foi quando resolvi fazer o teste no dia seguinte. Eu disse, vou fazer o teste só por desencargo da consciência, por conta que todo mundo sabia que eu não tinha dificuldade para engravidar, né? E eu fui fazer o teste. E sim, deu positivo. Eu estava grávida. Foi quando no mesmo dia já veio o enjoo. Veio o enjoo no dia seguinte, foi. E nesse mesmo dia, não, um dia depois eu tive um desejo imenso. Gente, o primeiro desejo, depois que eu descobri que eu tava grávida, era miojo, gente. E 11 horas da noite eu quero miojo. E eu quero miojo. Quero miojo, quero miojo. Comecei a chorar, gente, eu chorei por miojo. Eu chorei por miojo. Só que eu não consegui comer o miojo. Bichinho, vai nascer com cara de miojo, meu neném. Mas enfim. Aí o que aconteceu? Eu marquei os pré-natal, tudo certinho, né? Demorei um tempinho, comecei a trabalhar. Eu fui demitida, né? Fiquei 15 dias fui demitida, por conta que não pode demitir grávida. Mesmo assim, fui demitida. E nesse dia que eu fui demitida, eu fiz o ultrassom. Descobri que eu tava com deslocamento avular. Então, o que aconteceu? Eu tive que ficar afastada. Fiquei 2 meses sem trabalhar, né? Até tava tudo ok com o nenenzinho. E E eu tava tipo assim, não, já que eu tô sem trabalhar, eu vou fazer vídeo pra cá. Só que eu não tinha vontade de fazer vídeo pra cá, por conta que eu só queria vomitar, passar mal e tava com a cadeia acabada. E não tinha como fazer vídeo pra cá. Todo mundo sabia que eu tava grávida. E não tinha como fazer vídeo pra cá, porque eu falava uma palavra pra querer vomitar, falava outra palavra pra querer vomitar. Então não tinha como fazer isso. Então, meus 3 meses foram em casa, deitada, de cama. Uma coisa que eu descobri na gravidez. Todo mundo que engravida, principalmente quem teve deslocamento avular, todo mundo que é no banheiro tem aquela sensação de passou o papel, se enxugou, olhar para ver se não saiu sangue. Porque você fica com aqueles 3 meses, com aquele receio, com medo de perder o bebê. Ai, que susto. Literalmente, você fica com medo de perder o bebê. E eu pensei que fosse só eu, mas isso é normal, com toda mãe. Quando descobre, tá no início da gravidez, porque diz que os 3 primeiros meses são cruciais, né? Então, toda vez que eu ia no banheiro, eu ficava com aquele medo, porque como eu tava com deslocamento, eu tava com medo de perder e tudo mais. Aí ficava toda hora, eu queria fazer ultrassom, mas eu fiz 2 ultrassom, né? Fiz uma, aí descobri, na outra disse que tava melhor, e depois eu não fiz mais. Mas eu fiz os pré-natal e depois que tá o batimento certinho, tá tudo certinho com o nenenzinho. E eu gripei. Na primeira, percebi que eu sei conseguir gripar muito. Eu não gripava
muito. Eu gripava uma vez praticamente no ano. No máximo que eu tinha era alergia, que eu tenho rinite. Então era uma vez por ano que eu gripava. Então, aí eu comecei a gripar sem parar. Aí eu, assim que eu engravidei, eu comecei, na verdade eu gripei, né? Qualquer coisinha você fica sensível. Gente, qualquer coisa você tá sensível. Eu começava a chorar do nada. Aí eu não sei por quê, mas eu acho que foi friagem. Aí eu levei um sereno. No dia seguinte eu amanheci gripada. Só que eu descobri que eu não posso tomar xarope. O xarope que eu posso tomar eu sou alérgica. Não pode tomar qualquer tipo de remédio para gripe. Não pode tomar de gripe, nada desse tipo. Só paracetamol, que é para febre, né? Aí eu comecei a dormir também. Eu queria dormir, eu cheguei a dormir quase 24 horas. No primeiro trimestre, quase 24 horas. Eu invernava. A povo de bem assim, sumiu das lá e tudo mais. Não, é por conta que eu tava dormindo. Que nada, eu tava vomitando, dormindo e grávida, né? Mas eu não, porque eu tô muito cansada e tudo mais. Eu dava essa desculpa, né? Mas tava dormindo 24 horas por dia. Eu tentei fechar parceria, não. Tentei fechar trabalhos fora, só que no início do ano é muito complicado, porque a gente não sabe, eu sou videomaker. E não deu certo, então eu resolvi. Então vou criar vídeos pro YouTube e fazer dar certo a internet, né? Só que eu tentei, eu tava muito cansada, mas eu vi que eu tenho que ter um dia de cada vez. Tipo, meu organismo tá como antes, né? Agora eu tô gerando um bebezinho, uma vida, entendeu? Então tá mais lento. É lento? Não sei. Só sei que eu tô tendo muito cansaço. E eu comecei a me culpar. Eu não tive ansiedade nem nada, mas comecei a me culpar, dizendo meio assim, gente, era uma pessoa produtiva, eu acordava 5 da manhã pra poder fazer tal coisa e tudo mais. E eu não tô conseguindo, eu comecei a me culpar. Só que não posso me culpar, né? Porque é normal, é normal. Eu disse que depois do quarto, não, do segundo trimestre, você começa a reagir mais. Realmente, eu tô acordando mais cedo, entre aspas, né? Eu tentando ser um pouco mais produtiva e tudo mais. E em relação um pouquinho como foi meu primeiro trimestre. Meu primeiro trimestre não foi nada fácil, né? Principalmente por conta que, tipo, eu queria estar trabalhando e tudo mais. E eu fui demitida. E você sabe, quando você é demitida, tá grávida. E você também tem coisas para pagar, as coisas não param, né? As contas não param. E aí atrasou o apartamento, teve que pagar a reforma do apartamento. O apartamento estava atrasado, tá atrasado na verdade. E eu tive que ficar de repouso absoluto. Estamos no segundo trimestre, os meus enjoos pararam com 12 semanas. Com 14 semanas, meus enjoos voltaram. E tem uma coisa que eu digo, você não pode fazer skincare, não pode fazer isso, aquilo, outro, não pode fazer nada. Só passar pasta no cabelo, né? Sei lá. E se puder passar pasta no cabelo, poder ficar assentado. Meus cabelos estão brancos, você não pode pintar cabelo. Não pode. Isso é um relato da mulher grávida que não pode fazer quase nada. Mas, mas tá tudo bem, graças a Deus. E aí a gente fala um pouquinho como tá sendo a minha experiência, né? Grávida pela primeira vez, longe de família, né? Só com a família do meu esposo e, e com apartamento em obras também. E é isso, o cenário tá diferente ainda, porque eu estou na casa da minha sogra. Mas logo, logo você vai ver eu fazendo vídeo no nosso apartamento, tá bom? Mas é isso. Já ganhei bastante coisinha no neném. E depois vou gravar tudo pra vocês também. Mas aí, me falar um pouquinho desabafado como foi meu primeiro trimestre. Minha experiência, né, no caso. Teve situações, gente, de meu esposo chegar do trabalho cansado e dizer assim, eu quero pão de queijo. Só que eu não quero qualquer pão de queijo, eu quero pão de queijo recheado dessa marca. E fazer, gente, fica chateada com ele e fazer ele ir lá comprar. Porque eu queria o pão de queijo.
de fazer minha prima comprar bolo pra mim. Eu queria bolo que eu tava desejando. Era aniversário da minha prima, mas eu queria que ela me desse bolo. E teve várias e várias situações que você olha assim, do nada eu começava a chorar, tipo assim, oh, gente, eu não sei, eu quero algo doce, nem azedo, nem salgado, mas eu quero algo assim. E não saber qual é o que é que eu quero. Porque, tipo assim. Mas é isso, gente. Isso é um pouco eu contando desabafo de uma grávida, mãe primeira viagem, como tem sido. E é isso. Espero que vocês tenham assistido até aqui um pouquinho, né? E isso vai ter ajudado também. Não sei se tem alguém que já passou por isso também na gravidez. De não saber o que tá fazendo, que é como eu não tô sabendo, não sei às vezes o que eu tô fazendo, nem nada. Mas sei que isso é normal. Mas é isso. Beijo. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever também. E até o próximo vídeo. Vai ter várias coisinhas aqui eu contando. Beijo. Fui.